Hoje é 7 de dezembro de 2018. O Natal se aproxima, os tribunais se preparam para serem as togas colocadas de volta aos armários. A classe jurídica se põe apta a descansar. O escriba continua por mais algum tempo, por força de necessidade às vezes, e outras por critérios de entusiasmo e oportunidade. Normalmente por alguns dias até dia 17, 18 de dezembro, em que é preciso realmente parar de trabalhar porque não há mais quem abra a internet substitutiva de autos de processo crime. Este escriba hoje, 7 de dezembro, reabre o restante do abraço que Antônio Sérgio de Moraes Pitombo começou a dar em seu pai, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, quando terminou de compilar quase a obra completa do eminente processualista penal brasileiro. Antônio Sérgio lançou o livro de seu pai, um lançamento muito concorrido por sinal, e também um escrito seu, Imparcialidade da Jurisdição, que este escriba mostra à tela, um livro aparentemente pequeno, mas os livros compactos trazem surpresas impactantes. Este, escrito por Antônio Sérgio Altieri, este escriba escrevia Alfieri, não porque o quisesse, mas foi erro de digitação em alguma obra anterior de Antônio Sérgio. Antônio Sérgio Alfieri de Moraes Pitombo, Imparcialidade da Jurisdição. E o eminentíssimo jurista, o jovem penalista Antônio Sérgio, que já notável na ciência jurídico-penal brasileira, já está sendo um dos notáveis e ainda com extenso caminho a percorrer. Antônio Sérgio pediu a este rábula do processo penal brasileiro que fizesse uma apreciação sobre esta obra preciosa, esta joiazinha do processo penal brasileiro, cujo início se deu em 2012, confessa o autor, quando terminava o seu pós-doutoramento no Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, na Universidade de Coimbra. Isto aconteceu em 2012. Antônio Sérgio trabalhou neste volume, concentrando-o e o condimentando durante 6 anos, até pô-lo publicamente ao exame de seus confrades
abraçando seu pai, porque ao lado estava o volume grosso, bem posto, e também impresso pelo filho, obra em processo penal de Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Os dois livros foram lançados no mesmo dia. Este antigo rábula da advocacia criminal se limita a examinar o segundo, porque pode fazê-lo razoavelmente bem. Quanto ao primeiro, é demasiado para este velho processualista. Fica para outros companheiros mais versados na dogmática processual penal e conviventes, em maior medida, nos últimos tempos, com Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. O Paulo Sérgio afirmou que o livro é pequeno, mas Canuto, o antigo, o velho Canuto, escrevia também pouco, ou seja, numa concentração muito grande, mas deixou estudos que são amplamente estudados e lidos pelos que vieram depois, inclusive por este antiquérrimo sobrevivente da ciência processual penal brasileira. Imparcialidade da jurisdição. Parece que Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo resolveu deixar para 2018 a edição desse trabalho, porque é concomitante a um dos maiores problemas criminais que nós temos no Brasil odierno, um ex-presidente da República preso, submetido anteriormente a um magistrado competente, predeterminado a prendê-lo e a condená-lo, o eminentíssimo juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Esperança do povo brasileiro, segundo se diz por aí, e posto na primazia da jurisdição penal para examinar na Operação Lava Jato questionamentos correspondentes à conduta de Lula, ex-presidente desta nossa república. Antônio Sérgio não o fez de propósito, é claro, mas Imparcialidade da Jurisdição é uma obra absolutamente adequada à disputa e à discussão daquilo que acontece. Este velho rábula da advocacia criminal não se intromete em causas entregues a colegas, fica à volta, embora estimulado a introduzir sua colher de cobre naquela ânfora dourada, mas se compõe, se persigna e apenas examina o livro Imparcialidade da Jurisdição de Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo. Começa Antônio Sérgio com a problemática
Este escriba é extremamente curioso quanto a minúcias. E as minúcias, às vezes, não estão no corpo do escrito. Nas obras dos estudiosos, as minúcias muitas vezes se encontram nos rodapés. E os rodapés de Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, como aqueles escolhidos pelo pai Sérgio Marcos, são muito entusiasmantes. Por exemplo, quando no introito, Antônio Sérgio acentua na anotação 2. Na tradição judaica afirma-se que somente Deus julga sozinho. E mesmo assim envolve os anjos nas deliberações. O julgamento com mais de um juiz, Dayan, objetiva a tutela da imparcialidade, inclusive sobre a dicotomia entre juiz único e colegiado, ver, informa Antônio Sérgio Manduca e outro autor subjacendo. É uma pérola esse verbete. Em sequência, diz Antônio Sérgio, eram os anciãos da tribo, do clã ou da cidade os julgadores, segundo o Velho Testamento. O que há no processo criminal brasileiro hoje é a individualização da jurisdício. Ou seja, decisões importantíssimas, inclusive no Supremo Tribunal Federal, são editadas por um só ministro, um único ministro da Suprema Corte, decreta a modificação, a anteposição, ou mesmo a calada da noite num edito do presidente da República, o que é uma concentração de poder incrível nas mãos de um só pretor. E envolto tal assunto no rodapé trazido por Antônio Sérgio, somente Deus julga sozinho, e mesmo assim envolve os anjos nas deliberações. O que se vê hoje no processo criminal brasileiro, diz este antigo anatomista do direito processual penal pátrio, o que se vê é a autoridade máxima deferida a um só. Dir-se-á submetida a tal deliberação depois à turma ou ao pleno, conforme as circunstâncias. Mas enquanto não o for, vale a palavra de Deus sozinho. Isso está num rodapé, em sentido leigo, em sentido amplo, é evidente, mas está no rodapé. Em sequência, outro rodapé trazido por Antônio Sérgio, correspondente à interpretação da balança posta nas mãos da deusa justiça, a origem caldeia, símbolo místico da equivalência e equação entre o castigo e a culpa. Esta explicação vinda nesse rodapé preciosíssimo se equivale a uma outra
concernente ao sentido da continência que o atual ou o próximo presidente da República faz, inclusive aos presidentes de outras nações, talvez a Trump, se não fez continência, há de fazê-la. Nem ele sabe, ele não sabe o porquê dessa continência. É trazida lá da Idade Média, quando os guerreiros, postos naquelas armaduras duríssimas e resistentes, levantavam o elmo a ver o que acontecia à frente e a examinar eventualmente as donzelas que havia nos lados enquanto nas liças. Veja-se o sentido de liças, advindas de lide. Os cavaleiros se punham na liça, ou seja, iam duelar a ver qual deles poderia defender a honra da dama ofendida ou da rainha da Inglaterra. Então, quando o próximo presidente da República faz a sua continência, ele precisa saber que é o sinal de que está a levantar a viseira, a ver o que acontece nesse nosso Brasil e a tomar muito cuidado com a manutenção da democratização da nossa pátria, obtida com muito sangue vertido por seus irmãos. Voltando-se a Antônio Sérgio de Moraes Pitombo, ele comenta a influência da internet no direito processual penal contemporâneo a transformar os nossos juízes, alguns dos nossos juízes, inclusive um ou outro dos nossos acusadores oficiais, em luminares da televisão. Não se fala mais em o juiz Sérgio Moro, é o Moro, o Barroso, o Fux, e assim por diante, inclusive em relação às nossas eminentíssimas ministras, competentes, diferenciadas e atuantes. São chamados pelos prenomes. O Moro. O Moro fez ou deixou de fazer. Anteontem, este antigo praticante da vilegiatura no campo do direito processual penal tomou um táxi. Havia um mendigo deitado na calçada, dormindo na calçada de uma avenida importante desta metrópole paulista. O povo passava por cima do corpo deste elegantemente acentuado como sendo morador de rua. E o taxista que estava ao lado, guiando o carro alugado para o transporte do escriba, olhou e disse: o Moro precisa mandar matar esse sujeito. Veja-se bem, o Moro precisa mandar matar esse sujeito. Então, uma parte do povo brasileiro quer que o morador de rua, o mendigo drogado, o preso, o penitenciariado, seja morto, submetido à excisão com que
daria menos trabalho ao atual ministro da Justiça e precisa dá-lo. Porque Sérgio Moro deixou a toga e empunhou a espada, deixou a toga e empunhou a espada. Seu jurisdicionado já o era, agora é mais. Aquele mendigo esquálido, dormindo drogado no meio de uma calçada ou de um calçadão de São Paulo, vai povoar as noites e as madrugadas desse eminentíssimo ministro, porque, ao mesmo tempo, o cetro de vice-rei é o coroamento e é o castigo de quem ganha o poder nas mãos. Ver-se-á. É preciso pensar no drogado, no mendigo, na calçada da Avenida Paulista. E é preciso ter solução, não se pode dizer isto não é comigo. Este antigo flibusteiro da advocacia criminal pode sacudir os ombros. O ministro não pode. Outro aspecto que está nos rodapés do livro de Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo se relaciona com os poderosos. Os poderosos serem julgados sem parcialidade pelos nossos magistrados. E temos aí raciocínio correspondente ao que é imparcialidade, ao ver deste anatomista básico do direito processual penal brasileiro. Não existe a imparcialidade. Já o disse, que o nascente, ao ver a luz do dia pela vez primeira, já é parcial, porque sente o cheiro do leite vertendo do seio da mãe, com o pai ao lado, que cheira diferente. Este antiquérrimo advogado criminal tinha, ocasionalmente, enquanto fazia muitas audiências, hoje mal faz uma ou outra, sentia o odor dos corpos de todos à volta, do juiz ou da juíza, do promotor público, dos colegas suarentos e preocupadíssimos com a sorte dos réus, sentia o cheiro de batata podre ressoando e ressumando do corpo dos réus, sim, dos aprisionados, porque, para quem não sabe, os prisioneiros recém-saídos da cadeia têm o cheiro da cadeia de onde vieram. Houve tempo em que este antigo criminalista, sentindo o suor do réu, já sabia de que cadeia ele provinha, porque cada presídio tem aquele pútrido odor diferente. E Antônio Sérgio, em outras palavras, cuida disso nos rodapés, quando trata da imparcialidade dos juízes, a necessidade de que o magistrado, ao interrogar um réu, lhe sinta o cheiro de falta de banho dos pés descalços naquelas sandálias sujas havaianas, das mãos algemadas às costas e dos soldados determinando ao aprisionado que não olhe o juiz. Não é possível ver teus olhos
para o chão. Não olhe o captor e cuidado com as algemas, porque elas hoje nem são mais de aço, são de plástico concentrado, machucando os pulsos e às vezes até extraindo o sangue do antebraço fletido para trás. Isso está sem eu dizer, porque Antônio Sérgio é elegantíssimo nas suas censuras. Isto está sem eu dizer em imparcialidade da jurisdição. Posta a obra a lume anteontem por Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, ao falar dos tratados internacionais que o Brasil se recusa a cumprir, é que Gilmar Mendes, isso está num rodapé, tenta fazer com que o Brasil se curve às soluções de caráter internacional, status normativo supralegal. Relator do acordo, o ministro Gilmar Mendes. Está no rodapé 49 e assim por diante. Isto lembra ao cronista, lembra este velho anatomista do direito processual penal brasileiro, um tempo em que muito jovem, muito antigo, o Paulo Sérgio havia feito o resumo de uma peça teatral que pretendia deixar que seu filho Gustavo Bayer, excelente ator, levasse a lume. Chamava-se Judas e Beelzebub, aquela peça. Judas era o condenado, Beelzebub, evidentemente, era o senhor dos infernos. E, de repente, houve uma revolução naquelas labaredas que iluminavam o subsolo da instrumentalidade terrena. Houve uma revolta assim. Dos anjos, não. Uma revolta dos outros demônios. E Beelzebub teve furtada ou subtraída aquela espada de fogo que, posta nas suas mãos, lhe dava o domínio do reino infernal. E só venceria ele de volta se tivesse ao lado um caldeirão qualquer contendo água suficiente a esfriar o goto do polvaréu posto nas rochas candentes daquela subterra infernalizada. E assim corria a peça. O escriba nunca pôde terminá-la. Está por aí aquele escrito nos arquivos implacáveis que este velho escriba tem. Antônio Sérgio cuida em outros aspectos de Judas e Beelzebub, enquanto afirma que não pode haver desconhecimento da desigualdade natural dos seres humanos. O ex-presidente da República preso é um desigual.
É alguém que, culpado ou não, exige uma atenção especialíssima no sentido de igualamento do poder acusatório de uns e da qualificação defensiva de outros. O que acontece com a delação premiada ou delação recompensada, extraída, buscada, importada, imitada dos Estados Unidos da América do Norte, o que acontece com essa delação premiada é alguma coisa vergonhosa, em que se transforma o confitente num premiado, num galardoado, passeando pelas ruas. Ele, um Judas, sim, não castigado e sobrevivendo nos infernos daquele meio processual infernalizado. O texto de Antônio Sérgio de Moraes Pitombo repete este rábula da advocacia criminal brasileira, é digno de leitura repetida e metódica. É uma espécie de predecessor de uma hipotética revolução dos infernos, que pode acontecer, sim, com essa diversidade de tratamentos, com esse abandono dos miseráveis, dos presidiários no meio das ruas desse nosso Brasil, e com a concentração de esforços, sim, naqueles que são mais importantes. A cada 20 condenados especialíssimos postos no goto do público, a cada um deles existem à margem centenas de reféns, que são os miseráveis deixados nas ruas. E os acusados, culpados ou não, pouco importa, morrendo sifilíticos nas penitenciárias e nos cadeiões que esse Brasil tem. Este livro de Antônio Sérgio merece ser lido com muito cuidado. A esse passo, diz Antônio Sérgio, coisa que muito pouco advogado faz, porque os advogados brasileiros têm medo, têm receio de recusarem o juiz. O juiz é um deus ex machina e deve ser preservado no trono em que se encontra. Não é assim, não. O juiz é um ser humano que merece ser examinado nas suas qualidades, nos seus defeitos e nas suas parcialidades. Porque o juiz, até o juiz, já nasce nu, criança ainda, recém-nascido, ele já nasce às vezes sentindo o cheiro da mãe e o ódio do pai. É assim que funciona. Não só na raça humana, funciona até os animais, ou nos animais, dentro das tocas e cavernas em que habitam pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, etc. Porque até os animais têm parentesco sanguíneo. O crítico não, o escriba não vai mais longe, porque a crônica já precisa ser ultimada. Até os intelectuais hoje leem menos, têm pressa. O mundo moderno exige apressamento até nas leituras, e o papel hoje é atributo do passado. Este velho criminalista tem muita saudade dos livros postos no papel
e nos resumos mais anotações ao pé que os bons livros de direito têm e que a internet não exibe, porque os intelectuais modernos não têm mais tempo para os rodapés. E fica aqui este excerto, pequeno sim, mas a sugestão de que este livro compacto esteja a sobrelevar-se na biblioteca dos outros, porque na deste escriba esta joia já está, e bem marcada e remarcada pelo escriturário Paulo Sérgio Leite Fernandes. E lá na Vevá.